Eu sou Clívia Cosme e hoje estamos em mais um episódio de Abusos Silenciosos. Na mesa comigo, Thaís Cerqueira, e vamos tratar de um tema que é um dos mais pesquisados na internet hoje. Você também já teve algum momento que se perguntou: será que a culpa é minha? Será que sou eu? Então hoje vamos falar de abuso narcísico. O que é ser um narcisista? É muito bom que a gente esteja aqui novamente, né? E a gente começou nossa temporada dos episódios silenciosos com a violência psicológica. E hoje, como você falou, a gente vai tratar de um tema que é muito discutido na internet, mas que as pessoas fazem foi muito banalizado, vamos dizer, o termo narcisismo. Hoje você usa narcisismo como sinônimo de egoísta. Você já deve ter ouvido isso, né, Clívia? Alguém que fala assim, fulano é muito narcisista, né? Querendo fazer menção ao fato dele ser egocêntrico, ser egoísta, ser autocentrado. Mas, na verdade, esse termo se refere a um transtorno de personalidade, que é chamado transtorno de personalidade narcisista, que está categorizado no Manual dos Transtornos Psiquiátricos, né? Dos transtornos mentais, o DSM. E assim, a gente começou a usar o narcisismo para tudo. Então, por isso que as pessoas perguntam: será que meu companheiro é um narcisista? Porque a gente começou assim a ter essa banalização. Então, o narcisismo, sendo um transtorno, ele tem algumas características que é importante a gente trazer aqui. Uma das principais é a falta de empatia. O narcisista não consegue sentir o que o outro está sentindo. Ele consegue, às vezes, captar o que você está pensando. Para lhe manipular. Ele tem exatamente. Ele tem uma capacidade que a gente chama, nós temos a empatia emocional, que é sentir com o outro, e nós temos a empatia cognitiva, que é conseguir entender o que o outro está pensando, o que ele está expressando. E isso, como você falou, é uma das primeiras coisas que o narcisista faz com a pessoa. Ele faz esse vínculo por meio dessa empatia cognitiva. Então, quando a gente fala de empatia, falta de empatia, é importante a gente entender que tem essa diferença. Uma outra coisa que é muito comum e que por isso as pessoas falam ele é muito egocêntrico, é a grandiosidade. Né? A maioria dos narcisistas tem esse senso de superioridade, de que eu sou o melhor, eles gostam de ser elogiados, eles gostam de ser, enfim, o centro das atenções. O melhor tem que ser para ele sempre, o melhor, né? E tem aí, que ter tudo do melhor. Tudo do melhor. Você trouxe uma outra característica que é o senso de merecimento. São aquelas pessoas que chegam, por exemplo, no restaurante, eu quero a melhor mesa, porque eu mereço, né? Eu quero que me vejam. Eu quero na que melhor me vejam mesa. na melhor mesa. E eu mereço isso. Né? Ele não realmente acredita nisso. Outra questão também é a exploração das pessoas. Né? Isso também o narcisista faz muito. Ele não te vê como um ser humano, te vê como um objeto. Né? Uma relação com o narcisista é sempre uma relação em que ele vê você como um meio para algo. O narcisismo, ele tem um limite onde ele ainda é positivo, tipo assim, a pessoa ter um ego elevado, ter a necessidade de estar sempre à frente, e aí, a partir daí, quando é só sobre ele, e ele acha que é merecedor disso, merecedor daquilo, ele quer o melhor, até aí pode ser considerado positivo, apesar de ser algumas vezes irritante, e passa a ser patológico quando aquilo começa a fazer mal a outra pessoa, quando ele começa a olhar para outra pessoa e saber que ele consegue manipulá-la ao ponto de ter as reações que ele espera. Então, existe essa linha tênue onde
até aqui é chato, mas não faz mal, porque é só sobre a pessoa. E a partir dali já é patológico, porque ele usa tudo aquilo ali para ter acesso à mente do outro e a manipular. Exatamente, né? Assim, existe uma discussão. Se a gente for entrar aqui, é muito complexa, mas Freud, que foi um dos primeiros a trazer o termo narcisismo, ele falava de um narcisismo positivo, vamos dizer assim, né? Que é o narcisismo primário, que a criança, né? O bebê, ele precisa desse senso de que eu sou o melhor, né? Não, claro que isso, assim, não fala isso, ele sente, né? Se sente o centro, né? Das das atenções que a mãe tá ali para ele, né? Então que tudo que ele faz é engraçadinho. Então esse narcisismo primário que vem, inclusive, com o bebê, né? Ele já sente, né? Quando o peito e ele, a mãe, ele ali é o centro. E então isso para Freud era algo importante para a formação do ego, né? Do senso de eu, inclusive da própria, né, autoestima. O narcisismo secundário que ele falava é um pouco do que, por exemplo, vamos dizer assim, quando a gente fica doente, a gente fica, né, mais dependente, querendo mais atenção, dengoso. não é isso? Então tem momentos que esse narcisismo se expressava, né? E aí pode ser assim, uma perda de alguém, né? O depressivo ele acaba ficando também muito autocentrado também, né? Nesse sentido, ele precisa trazer a libido para si. A libido é a energia, né? Então, quando a gente fala, no início, quando Freud fala, ele fala muito dessa energia, canalizar a energia para o seu ego, né? Para você. Hoje, como eu falei, isso já mudou. A gente coloca como um transtorno de personalidade. E o que é a característica do transtorno de personalidade? Primeiro, ele não é algo facilmente mutável, né? Assim, uma das características de transtorno de personalidade é a inflexibilidade. A outra questão é que ele causa prejuízo a si mesmo ou ao outro. O narcisista, na maior parte das vezes, causa um prejuízo para o outro. Porque essa defesa, né? Porque, assim, alguns autores, né, vão falar o quê? A maioria dos autores concordam que, na verdade, o narcisista ele tem, vamos dizer assim, um ego frágil, né? Precisa de validação, né? Ele precisa de validação constante. Tanto é que uma outra característica do narcisista é a inveja. É muito comum, porque como ele está o tempo inteiro nessa necessidade de ser reconhecido, de ser validado, para que ele se sinta bem com ele mesmo, qualquer pessoa que eventualmente apareça mais do que ele vai ser vista como uma ameaça. Então, a inveja também é uma característica muito comum em pessoas que têm esse transtorno de personalidade. E mais recentemente, alguns autores, né, têm discutido os traços narcísicos. São pessoas, né, como se fosse um pouco da noção de espectro que hoje a gente trabalha, né? Assim, haveria alguns traços, não necessariamente a pessoa seria categorizada dentro do transtorno de personalidade narcisista. Também por quê? Porque a maior parte dos narcisistas não chegam para buscar ajuda, né? Os consultórios. Então, dificilmente eles são diagnosticados. Eles vão para consultórios? Vão. Quando, às vezes, por exemplo, eles têm uma perda no trabalho, e isso, né, fragiliza o ego, ou um casamento que não deu certo, ou uma perda financeira que foi muito significativa, uma perda de status. Então, são momentos que eles podem buscar, ou mesmo quando alguém fala para ir, mas é mais no sentido, muitas vezes, de manipular do que, de fato, tá ali presente na terapia, né? Então, assim, hoje a gente trabalha com essa concepção também dos traços, e o mais importante, que é o que a gente vai trazer aqui, é o que esses narcisistas fazem com o outro. No caso, em especial com as mulheres. E hoje a gente vive numa sociedade onde a auto-performance ela é muito buscada e incentivada, né? A auto-performance, você tem que ser o melhor, você tem que estar no topo. Então, é muito uma coisa assim de uma pseudo-seleção natural, você tem que estar lá, você tem que ser o melhor. Existe tipo assim, a sociedade, de certa forma, ela está criando um terreno fértil. Eu sei que você está buscando o melhor e querendo estar no topo, na parte financeira, na parte da sua vida. Isso não tem nada a ver com o fazer mal ao outro.
Mas nessa sociedade que a gente vive hoje, onde você ter que ser melhor que todos, você está sempre performando, será que a gente não está criando adubando o solo para que mais narcisistas cresçam? Tipo assim, a gente está adubando para que uma nova sociedade narcísica, digamos assim, que ela seja mais, o narcisismo ela se torne mais coletivo, ou essa parte da performance, da auto-performance, isso não influencia muito na forma que o outro vai tratar o parceiro, a parceira, as pessoas? Na verdade, se a gente pensar em termos dos traços, como a gente está falando, e alguns autores que já trazem isso, existe um livro, inclusive, que fala a cultura do narcisismo. Isso foi escrito antes das redes sociais, né? Assim, então, era bem no início ainda da internet, isso já se fazia essa discussão, porque numa sociedade, como você falou, que de fato ela se coloca sempre nesse lugar de que eu tenho que me mostrar e eu tenho que ser o melhor e eu preciso ter a melhor imagem de mim, isso é muito narcísico. Porque é exatamente o que o narcisista faz. Essa é a dinâmica do narcisista. É ver algo nele frágil que ele não gosta e projetar uma imagem, que a gente fala de um falso self, um falso ego, que é uma imagem engrandecida, uma sem imagem, base, né? Uma imagem criada. E é justamente isso, assim, a gente percebe que existe muita gente que cria que ele cria um personagem, ele cria uma imagem, ou ela cria uma imagem, e ela vive aquilo. Então, a base sólida para aquela personalidade se sustentar, ela não existe. E aí é onde chega a necessidade da validação, né? Ela tem a necessidade de ser validada, ela tem a necessidade de ter os likes, de ter a quantidade de visualizações. Por quê? Porque é como se aquilo ali fosse reforçar o que ela acredita que ela se tornou. E quando aquilo não acontece, é como se tudo que ela construiu até agora desabasse na frente dela, né? Então, assim, de certa forma, eu não sei, você vai me falar sobre isso, mas como que pessoas que constroem esses personagens podem descontar nos seus parceiros essa frustração? Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade, mas aí o que a gente está conversando, você está trazendo um aspecto que é importante, que é da cultura narcísica. Né? E justamente agora nessa época aí, de redes sociais, né? Sim, e isso, claro, pode gerar uma frustração, e essa frustração, de alguma forma, quem estiver perto, não necessariamente o parceiro, né, sofrer as consequências de quando a pessoa se percebe num ego fragilizado, né, num eu fragilizado. Só que quando a gente fala do transtorno de personalidade, a gente tem que trazer, é um padrão, né? Então, ele é diferente. A gente pode ter uma cultura narcísica que favorece que as pessoas ajam de uma forma mais performática, né? E que, de alguma forma, pode ser um terreno mais fértil para que esse transtorno de personalidade, né, se desenvolva. Isso é possível. Mas a gente, para falar mesmo do narcisismo, a gente tem que ter mais características que são essas que a gente falou, né? Esse senso de grandiosidade, o que a gente já abordou aqui, né? Da inveja, do senso de merecimento, a falta de empatia, a necessidade de explorar o outro. Então, por isso que hoje esse termo é tão discutido, porque de fato a gente tem uma cultura que valoriza traços que se enquadram dentro do narcisismo. Mas não todas as pessoas têm o transtorno ou têm traços. E é isso que a gente precisa entender e não, de uma certa forma, usar esse termo de uma maneira muito solta, Exato, né? justamente por isso que eu trago esses questionamentos, para que as pessoas entendam que o termo, ele é narcisista, hoje em dia, não é só sobre o ego, não é só sobre a performance, e vai muito além, porque quando você fala que alguém é narcisista no seu relacionamento, eu tô tendo um relacionamento com um narcisista e tal, isso vai muito mais profundo, né? Isso são camadas muito mais profundas. E, às vezes, a pessoa que tá ao lado que tá nesse relacionamento, ele só é egocêntrico. E a pessoa que tá nesse relacionamento,
é uma pessoa que precisa de atenção. Então, muitas vezes, quando a gente está num relacionamento com alguém que tem essas características egocêntricas e de alta performance, focado nele e na vida dele e tal, não sei o quê, é uma pessoa que sabe diferenciar, entre ele e a vida da parceira ou do parceiro. E muitas vezes esse parceiro entende aquela falta de atenção, que muitas vezes não é falta de atenção, só não é a atenção que ela desejaria ter, como, ele é um narcisista, ele só pensa nele. Então, assim, existe isso. Então, é muito bom que a gente traga também isso, antes de tudo, né, nessa parte de esclarecimento, que muitas pessoas, muitas vezes, acreditam que estão num relacionamento com um narcisista, e, na verdade, elas estão vivendo uma dependência emocional com uma pessoa que não vai retribuir aquela dependência. Então, o sofrimento muitas vezes é causado, o termo muitas vezes é usado, aplicado a certa pessoa que só tem um comportamento que não é um comportamento que vai de acordo com as expectativas dela. Dito isso, esclarecido, eu acho super importante agora a gente entrar na parte patológica mesmo, né? Quais são os sintomas, como que a gente consegue identificar, como você consegue perceber. Porque a gente consegue perceber quando alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada, não é só a necessidade de atenção, é algo muito mais além, algo muito mais profundo. Ele vai mudando a forma que você pensa sobre você, ele vai mudando a forma como você age, como você se enxerga, e você vai começando a questionar a sua própria existência, e não o comportamento dele em relação a você. Então, é muito bom que isso fique, que essa separação e essa identificação, você possa reconhecer isso. Quando que é você e quando que é o outro, né? Quando que você precisa da atenção e aquela atenção não é reconhecida, não lhe é entregue, e quando que a falta de atenção, ela é planejada, ela é articulada. Então, a gente vai começar explicando agora quais são as etapas desse relacionamento narcísico, que começa com love bomb, é muito amor, é muita história, e depois tem o afastamento, que ele é programado, ele sabe exatamente o que está fazendo, porque ele espera que a reação aconteça. Então, Thaís, agora você fale pra gente, como que a gente sabe que a gente entrou numa furada dessa? O relacionamento com o narcisista, ele manipula, ele confunde e ele invalida. Uhum. Né? É um relacionamento que sempre deixa um rastro de destruição. Né? É um relacionamento que deixa traumas profundos. E ele tem padrões específicos. Ele não é, por exemplo, como a gente já discutiu da violência psicológica, que não necessariamente segue um padrão. Uhum. Ela tem algumas, como a gente mostrou, tem algumas táticas que são usadas pelos agressores. Mas no abuso narcisista, esse padrão ele é muito mais... ele se repete independente de ser o narcisista A ou B. E aqui também é importante falar que a gente vai usar o narcisista mais do que a narcisista, embora mulheres também possam ser narcisistas, porque as mulheres tendem a ser as principais vítimas do narcisista. Por quê? Porque nós somos, né, socializadas, criadas, né, para entender mais o outro, para sermos mais empáticas, para acreditar que a gente é capaz de salvar os homens perdidos, né? Isso acontece demais. Muitas mulheres acreditam nessa ideia, né? E isso favorece com que elas sejam as principais vítimas e não os homens. Me diga uma coisa, o fato do homem se considerar mais forte, será que ele não, muitas vezes, ele vive um relacionamento narcisista e ele não se enxerga dentro porque ele acredita que aquilo não aconteceria com ele ou porque ele tem vergonha de falar? Tipo assim, se sentir fraco.
eu sou um fraco, porque isso aqui tá acontecendo comigo, isso não sei o que. Poderia também o número ser menor por isso? Sim, também. Isso pode ser um outro fator, porque os homens eles têm muito mais vergonha de estar num relacionamento em que eles são violentados, vamos dizer assim, do que uma mulher. Então, é possível que também a gente tenha menos acesso a isso. Mas, no geral, por conta dessas características, né, e dessa socialização da mulher, elas ainda são as principais vítimas. E aí, quando a gente fala desse padrão, é como você começou a falar, né? Existe etapas que esse narcisista ele, ele começa sendo o maravilhoso, Queridão. o querido. Dificilmente você vai ver, né, um narcisista que é antipático, né? Na verdade, a gente tem um tipo que é o que não é muito falado, que é o narcisista encoberto ou vulnerável, que ele pode ser esse tipo mais antipático. Aquela pessoa que sempre se coloca de vítima, mas que acha que o mundo deve para ela, né? Existem pessoas assim, né? Sim. Esse pode ser um pouco, ele pode usar mais do passivo-agressivo, mas o que é mais visível, que as pessoas falam mais, é o grandioso, o narcisista grandioso. E esse faz mais barulho, né? Faz mais barulho, ele chega a lugares mais altos, porque, em geral, são pessoas encantadoras. E é isso que eles fazem no primeiro momento. Eles vão encantando, eles são os melhores namorados, eles estão sempre presentes, eles são encantadores mesmo. É como se fosse um vampiro, né? O vampiro, ele não chega mostrando... Inclusive, eu acho essa metáfora muito boa, né? Do narcisista com o vampiro. Até porque o narcisista, uma das questões dele também é que ele sente um vazio. Essa é uma outra característica. E ele projeta algo que ele não é, como a gente falou. Mas esse vazio, quando a gente faz assim, pensando no vampiro, né? Quando o vampiro vê o espelho, ele não vê nada, né? Porque ele, assim, ele é vazio. Então, esses narcisistas, os narcisistas em geral, eles têm essa coisa assim de estar sempre encantando, porque ele não quer olhar esse lado, nesse vazio que ele tem. Então, começa dessa forma, só que não fica assim. E aí é que vem o problema, porque na maior parte das vezes, quando ele começa a segunda fase, você já está completamente encantada com o jeito dele. E aí vem o quê? Ele começa pequenas desvalorizações. Some do nada. E aí você pergunta, será que foi eu que fiz? Será que eu fiz alguma coisa? O que aconteceu? Exatamente. E isso é uma outra característica que a gente vai conversar um pouco mais à frente, que o narcisista sempre faz numa relação amorosa. Ele sempre faz com que o outro se sinta o problema. Porque ele nunca é o problema. Porque ele é incrível. Ele é incrível. Ele não erra, então, assim, essa também. Então, mas ele começa esse processo de desvalorização de uma forma não muito evidente. É como você falou, sumiu. Mas por que você está assim? Ou você é sensível demais, né? Fala uma coisa, daqui a pouco é outra. Sim. Às vezes fala assim, nossa, essa roupa que você está usando não está legal. Você vai sair assim comigo, sem batom? Que ainda tem isso, né? Eles têm muito assim, as pessoas que eles escolhem para estar com eles, tem que ter um certo padrão, né? Porque tudo faz parte, como você falou, da encenação. Né? Então, assim, pode começar a fazer esse tipo de comentário, falar tá magra demais, tá gorda demais. E aí vem a pior fase, né? Que é a fase do descarte. Depois que ele te encanta, que ele vai minando a sua autoconfiança. Primeiro tem o love bombing, né? Love bombing. Ele começa com essa questão do encantamento, ele é tudo para você. 24 horas de atenção, é do bom dia ao boa noite. Exato. Tudo combina, as músicas combinam, os interesses na vida combinam, então parece que você encontrou a pessoa da sua vida, porque assim, tudo vai se encaixando, né? Até os ideais são os mesmos, só que muitas vezes é uma coisa que é muito programada. Né? Às vezes não, às vezes acontece mesmo de bater, mas muitas vezes é algo programado, é um espelhamento. Você fala aquilo que ele fala aquilo que na cabeça dele a pessoa vai gostar de ouvir, vai fazer bem. Então é quase que uma encenação. E é tipo assim, como
é como se ele faz a encenação e fica olhando a reação. É tipo assim, o resultado, né? Ele faz e fica observando o que ele conseguiu com aquilo ali. O narcisista tem essa característica. Ele tem uma capacidade de ler o outro que é muito importante. Inclusive, no início do relacionamento, essa empatia cognitiva que a gente discutiu no início, ele vai meio que fazendo um mapa da pessoa. E aí alguém pode se perguntar, então se eu cair nas mãos do narcisista, é porque eu sou fraca? Não. Não, né? É porque, de alguma forma, você pode estar num momento de vulnerabilidade, seja porque você passou por um luto, por uma perda, ou você pode ser uma pessoa empática. Os narcisistas adoram os empáticos, porque os empáticos vão sempre estar nesse lugar de buscar entender o outro, né? De, assim, se colocar nesse lugar de se pensar, ao invés de culpar ou, assim, colocar a responsabilidade no outro. O empático sempre faz isso. Então, também é muito comum que busquem pessoas dessa forma, inclusive pessoas até que são muito, assim, que estão bem também, elas podem querer, porque às vezes o objetivo do narcisista é simplesmente destruir o outro. Às vezes é usar e às vezes é destruir. Nunca é uma coisa boa. Né? Então... Até a força do outro, da pessoa com quem ele se relaciona, talvez sirva até de suprimento. Exato. Né? Tipo assim, é como se fosse um alimento. Tipo, eu uso aquilo que ela tem de melhor e eu vou, de certa forma, minando aquilo ali e vendo até onde eu consigo chegar. E muitas vezes ele vai indo devagar. Começa com a explosão de amor, sai, vê como que aquela pessoa... Qual é a reação daquela pessoa? Se a reação é uma reação, tipo assim, eu lhe ignorei, a pessoa ignora, tipo, ou leva de boa, existe a frustração total de, como assim? Como assim não sentiu falta, né? E aí aí é onde o jogo começa. Ou se a pessoa já começa com aquela coisa do, mas o que foi que eu fiz? Por que você sumiu? Você não tá mais como era antes? Aconteceu alguma coisa? Aí a pessoa vai percebendo até onde ele pode ir. E aí vai aumentando as doses, né? E vai virando um jogo. Ele vai aumentando as doses e sempre uma das táticas usadas é exatamente essa da inversão da culpa. Né? Você percebe uma coisa, mas não, você está exagerando. Por que você está assim? Não aconteceu nada. Você é muito carente. Você é muito carente. Nessa fase da desvalorização, isso é muito comum. E aí depois vem o descarte, que é o mais doloroso. Não tem aquelas pessoas assim que de repente somem do nada? Do nada. Não falam nem tchau. Eu tô muito ocupado, tô resolvendo umas coisas e depois não responde mais. Não responde mais. Né? Ou, assim, tem um relacionamento de uma hora para outra, olha, eu não quero mais você e não sofre. Mas quando o narcisista percebe, se a pessoa começar a crescer, começar a se sentir melhor com ela, ele pode usar a última fase, que é o hoovering, que a gente chama, né? Que é essa coisa de tentar trazer a pessoa de volta. Porque você falou um termo importante dentro do narcisismo, suprimento narcísico. O narcisista, ele precisa se alimentar, às vezes, da força do outro, da admiração do outro. Ele precisa disso. Ou até mesmo do sofrimento do outro. Saber que alguém sofre por ele, o alimenta. Então, quando ele percebe que, eventualmente, essa pessoa com a qual ele se relacionava, que estava nesse lugar de vítima, começa a se redescobrir, começa a questionar essa dinâmica, ele pode voltar. E volta, obviamente, né, na perspectiva do love bombing, né? Ele retorna com todo aquele encantamento, com aquela coisa, né? E as desculpas são sempre as mesmas. Eu vou pedir desculpa, mas... Tem sempre um mais. Eu vou pedir desculpa, mas você tem que saber que eu só agi assim porque eu estava reagindo ao que você fez. Eu tô aqui, mas eu quero que você saiba que é sempre tem não é só eu errei, desculpa, eu errei, eu quero reconsiderar, eu quero ver onde foi que eu lhe machuquei. Nunca tem isso. É sempre, você fez isso, mas eu estou disposto a lhe perdoar. Você tá fazendo isso, isso e isso, mas eu vou dar uma chance para que você se redima. Então, tem sempre aquela coisa, eu tô no poder.
eu tô lhe dando uma oportunidade de se redimir, porque você errou, porque você fez que eu agisse assim. Então, foi seu comportamento que me tirou do sério, né? Então, assim, quando, às vezes, a pessoa em questão, a vítima, digamos assim, ela vai sendo empurrada para com esses pequenos acontecimentos, ela vai sendo empurrada para um lugar de raiva e do nada ela explode, né? E quando ela explode, é porque você é louca, né? Porque você é louca, Sim, sua reação é essa descontrolada, você é uma louca, olha o que você fez. Só que aí a pessoa não conta o que foi acontecendo e como que aquilo foi se acumulando, se acumulando, se acumulando. E às vezes uma coisinha pequena, uma frasezinha pequena, vai destampar um monte de coisa. E aí, quando a pessoa vai, explode, fala qualquer coisa e descarrega as coisas, é porque você é uma louca. Veja veja o que você está fazendo. Veja como você está se comportando, né? É muito sobre olhe, se enxergue, veja o que você faz nas outras pessoas. É muito sobre isso. inclusive o narcisista, ele usa isso que você trouxe, é uma tática, uma das táticas que ele usa, que é o darvo, vem do inglês, né? Que é o deny, que é negar, o attack, que é atacar, e reverter, reverse, né? Então, ele faz exatamente isso. Ele não, isso não aconteceu. Uhum. Ele vai dizer que você é louca e ainda fala que você que é culpada. É. Né? E isso também é outra tática que eles usam muito, que a gente chama da campanha de difamação. Uhum. Ele, por vezes, para assim, como ele quer manter essa imagem da pessoa boa, da pessoa honesta, da pessoa encantadora, ele começa uma campanha de difamação em relação à vítima, que pode ser algo como você falou, ela é louca. É. Não, ela não, né? Ela, enfim, pode até criar um rótulo, é borderline ou alguma coisa assim, né? Então, essa também é uma tática muito usada por eles, assim como a invalidação emocional, isso que você está falando. Você trouxe alguns exemplos dessa invalidação. E tem uma Quando que é muito perigosa, que às vezes quando ele percebe que porque é muito difícil você ter uma mulher que não teve algum momento algum problema com a mãe e tal, não sei o que, em algum caso. E tem muito deles falarem assim, quando eles sabem que aquilo vai lhe machucar, ele fala, você é igualzinha à sua mãe. Como se aquilo fosse ofensa, né? o narcisista, ele pode, isso é uma coisa que ele faz muito. Ele usa informações que você deu, por vezes, em momentos de fragilidade, contra você. Uhum. Por isso que uma das questões, assim, quando a gente fala, né, de alguém se proteger em relação a um narcisista, é você evitar se expor muito num primeiro momento, No início do porque relacionamento. aquilo vai ser usado contra você em algum momento. Seja o problema com uma relação difícil com a mãe, Uhum. seja uma fragilidade que você tem no seu trabalho, seja ele vai de alguma forma e ele é como se ele tivesse um caderninho, ele vai É. anotando e vai, né, fazendo para que no momento certo isso seja usado contra a vítima. E muito assim, você falou isso, isso e isso das suas amigas. Você não tem amiga, você não merece ter amizade com ninguém, porque você falou isso, isso e isso das suas amigas. Vamos supor, aconteceu alguma coisa, a pessoa vai e fala com ele, e aconteceu isso, isso, eu não gostei, acho isso e isso, e ele vai e usa aquilo depois. Tipo assim, você nem amiga tem, porque você fala isso, isso e isso das suas amigas. Então é como se você começa a botar você como uma pessoa cheia de defeitos, uma pessoa difícil, né? Como assim eu sou o culpado? Nem com suas amigas você se dá bem? Nem com sua mãe você se dá bem? Então, assim, você começa a ser o problema em tudo. Só que são casos isolados, de momentos que aconteceram, de uma vida inteira, mas ele pega aquilo ali e faz aquilo ali algo gigantesco para que você fique dentro daquele estereótipo que ele tá criando, né? Para que você comece a pensar, será que sou eu mesmo? Será que eu não tô exagerando quando eu tô brigando, essas coisas que eu penso sobre ele? Será que não é exagero meu, né? Será que não foi a forma que eu vivi, o relacionamento dos meus pais, ou como isso aconteceu? Será que eu não tô não é um reflexo disso tudo que eu tô passando para ele? Então você começa a se colocar numa posição de se autoexaminar.
Você começa a se auto-examinar e perguntar onde que eu tô errando, né? Para que ele fique assim. Antes você falava assim, nossa, isso tá errado, agora já não é. Tipo assim, por que eu tô fazendo essas coisas? Como que eu posso melhorar? E você começa a querer se diagnosticar como se você fosse o problema. Tanto é que os livros mais recentes, né, que falam sobre narcisismo, eles sempre focam nessa questão, né? O problema não é você, porque a pessoa que sai de um relacionamento com um narcisista ou está num relacionamento com um narcisista, ela sempre vai sentir que o problema é ela. Porque isso faz parte do jogo, porque, como você falou, é desvalorizado, é difamado, é invalidado. A gente já falou também uma outra coisa que eles fazem muito é o gaslight, né? O gaslighting que a gente, né, que a pessoa começa a duvidar da sua própria percepção, como a gente falou. Ele faz com que a mulher se sinta perdida, confusa. Confusa, Mal com ela mesma, se questionando o tempo todo. E para você conseguir sair de uma relação assim é muito difícil, porque a palavra para mim com narcisista que caracteriza é a destruição. Ele destrói de uma forma ou de outra, ou ele vai destruir sua vida concretamente, né? A gente pode discutir isso depois, em ambiente de trabalho isso acontece, e carreiras são destruídas por conta de pessoas com esse perfil. Em grupos de amizade também. Grupos de amizade, mas também existe uma destruição interna, que é a mais triste. Né? Essa destruição do que você acredita sobre você. A gente conversou um pouco, você trouxe no outro podcast a questão você não começa a não acreditar mais nas suas próprias capacidades. Exato. Será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu ainda vou conseguir alguma coisa na minha vida? Porque é devastador. Não é uma coisa... porque ela é muito profunda, ela mexe com questões muito profundas da vítima, né, da mulher. E ela não acontece de uma vez só, assim, para se tornar um trauma, uma coisa que aconteceu, foi traumática, foi de uma vez, não. Ela vem aos poucos, né? Então, assim, é como se você estivesse plantando ali dentro uma semente e você vai plantando uma ideia que ela tem dela mesma. E essa ideia que ela tem dela mesma, ela vai crescendo, vai mudando, não é uma ideia diferente que ela tinha dela mesma, ela vai mudando. É quando os questionamentos eles começam a acontecer e você vai começando a não se reconhecer mais, né? Você começa a se colocar no papel de o que é que eu faço agora para consertar, né? E agora, como é que eu conserto isso? Porque naquele momento ela já começou a se ver como a culpada. E aí ela já começa a se botar naquela história e daqui, como é que eu vou consertar isso aqui agora? Porque já que fui eu que fiz isso, porque eu sou assim, porque as minhas atitudes da vida que eu tive me fizeram fazer isso de novo, então como que eu conserto isso? No momento que o cidadão percebe que você tá nessa posição, minha irmã, acabou. Já era, porque é aí que começa a festa. E aí que ele começa a falar, a aumentar a voz, a fazer, dar sumiço, a lhe chamar lhe botar rótulos, né? Mas você sabe que você é assim. Mas você sempre foi assim. Mas você é assim. Você sabe que você não vai conseguir isso. Então, aquilo ali você já tá só aceitando. Você não questiona mais de onde tá vindo aquilo e por que aquilo tá vindo para você. Você já aceita. E naquele momento você já tá escutando aquilo e se alimentando daquilo ali, daquelas informações que ele tá dando sobre você, porque as que você tinha sobre você mesmo, você já esqueceu. Então, ele tá lhe dando informações novas. É como se ele tivesse botando... É como se tivesse um computador e você estivesse baixando novos arquivos, né? Você tem novos arquivos. Aqueles arquivos que você tinha antes sobre você, eles acabam sendo deletados e novos arquivos vão sendo colocados e você vai acreditando que você é aquilo ali. Você vai começando a acreditar. E esses arquivos nunca são bons. Nunca são bons. Esse que é o grande problema, né? Assim, cheio de defeitos. Cheio de defeitos. E
quando eventualmente a pessoa tenta sair disso ou demonstra um pouco dessa outra pessoa que ela era, quando ela retoma, ela é punida, porque o narcisista ele pune, né? Ele vai punir, ele pode punir com tratamento de silêncio, né? Assim, aquela coisa, não é nem sumir, ele pode te punir sumindo, como assim? Não converso com você. Você, não, mas eu quero conversar, não, né? E assim, e isso vai gerando mais ansiedade, a pessoa vai ficando mais dependente dessa relação. Então, qualquer movimento da pessoa para retomar esse arquivo original, né? Esse eu original dela é visto como uma ameaça e é punido. Não, e outra coisa, tem uma punição que é bem perversa, que é aquela... eu não era assim antes de lhe conhecer. Eu era outra pessoa antes de lhe conhecer. Agora eu tenho isso, eu tenho ansiedade por sua causa. Eu não consigo mais fazer certas coisas, eu deixei de fazer certas coisas da forma que você me tratava, por esses problemas que você me trouxe. Então, a coitada, além de estar começando a ver que ela trouxe todos os problemas, que ela é toda defeituosa, ela está começando a se sentir culpada por tudo aquilo que não deu certo na vida dele. Porque agora não é mais só sobre ela, né? A bola já virou, o negócio já inverteu. Tipo assim, agora tudo que deu errado na vida dele foi porque eu sou assim. E aí você começa a ter que, além de se consertar, como que eu vou agora consertar essa pessoa que eu destruí? Porque na sua cabeça já foi você que... Você não é só destruída, você já destruiu ele também. E aí piora tudo. E isso é uma coisa que é muito comum, né? Você tentar consertar a relação. Com o narcisista, isso acontece muito. Né? A pessoa que está nessa relação, ela sempre acha que vai ter jeito. Então, ela vai se adaptando aqui, vai se adaptando ali. Fala, não, mas hoje ele tá de boa, né? Tem uma esperança. Então, isso vai prendendo a pessoa ainda mais. E é o que a gente fala, né? Que a gente já tinha conversado, um pouco desse reforço intermitente. Ou seja, hora é bom, hora é ruim. É pendular. É, pendular, né? O bom e o ruim. E é igual, existe uma autora que ela faz a comparação com os jogos de azar, né? Você vai lá, você joga, tá no cassino, você jogou, ganhou. Daí você acredita que vai ganhar novamente e começa a jogar, porque você ganhou muito. Só que, na verdade, você não ganha. Né? Então, isso gera o quê? Isso gera um vício nessa situação, né? Você começa... você fica ali acreditando que aquilo vai melhorar. Só que vai ter momentos, vão existir momentos assim muito específicos que você vai viver aquele primeiro momento, mas nunca mais vai ser como era. E sempre que existe uma volta, não uma volta, mas assim, uma abertura de sentimentos e algo bom, muitas vezes é quando a pessoa quer conseguir alguma coisa de você. Você tá se fechando, o relacionamento tá horrível, e aí quando ele quer algo que só você poderia proporcionar, seja o que for, aí vem aquele momento bom, como se nada tivesse acontecido, né? Mas por que você tá assim? Mas por que você tá assim? Foi o que aconteceu? Do nada você fica assim, do nada você ficou assim. Você estava bem e agora do nada você estava assim. Sendo que não, é uma história que já vem se prolongando por muito tempo e a pessoa já está naquele estado emocional de estar sempre na defesa, de estar sempre como se algo ruim... Pisando em ovos. Pisando em ovos. Essa é uma que se fala muito. A pessoa num relacionamento que você falou de ficar assim... hipervigilante, que a gente já falou, né? De ficar sempre esperando o pior, né? Sempre imaginando o que pode acontecer de ruim ou de bom, né? Você não sabe, você vive um relacionamento que você, ora está pisando em ovos, é uma montanha-russa, porque horas, né, em um momento é maravilhoso, no outro não é. Isso vai gerando assim, a pessoa passa a não ficar mais regulada, ela se desregula, porque são...
é muito diferente, é como se você convivesse com duas pessoas. Eu acho que, assim, quando a gente fala do vampiro, eu acho que é muito interessante, porque o vampiro, quando ele tá lá, né, que ele está na fase da sedução, ele é bonito. Quando ele se transforma, ele é horrível, É. né? E tem muitas perguntas que as pessoas fazem, mas por que que você continua num relacionamento com um narcisista? E a outra é, mas se a pessoa não gosta daquela mulher, por que que ele vai naquele relacionamento? E elas acreditam que o narcisista, ele não, ele tá ali, ele faz isso porque ele não gosta mais da mulher, mas nem é sobre isso. O narcisista, ele tem muito do, o que que eu posso conseguir aqui? Nesse relacionamento, né. Então muitos dos relacionamentos eles são mantidos por uma às vezes por conforto, às vezes por necessidade, às vezes por interesse. Então eles vão pegar um relacionamento onde eles possam, de certa forma, ter alguma vantagem, Isso, né. Eles vão sempre. eles vão procurar um relacionamento onde eles possam ter alguma vantagem. E aí, quando eles estão nesse que tá muito ruim e que eles percebem que o negócio tá ficando muito ruim, aí eles chegam: "Mas você tá assim por quê? Mas você tá sempre assim, não sei o quê". Então ele vai querer mudar, não falando: "Ai, desculpa", tá, não, "Por que que você tá assim?". Então é sempre lá, a culpa tá sempre lá, né. Ele É, não, ele tá aqui o alecrim dourado e a outra tá lá tendo reações que não deveria ter e não sei o quê. E aí ele quer alguma coisa, ele vem, se reaproxima, e aí ela cai de novo na história, fica dá alguma coisa, ou consegue, ou o que quer que seja que ele queria naquele momento, acaba conseguindo, e logo em seguida começa tudo de novo. Porque eu não sei se é assim, mas a impressão que dá é que eles têm raiva da pessoa que eles estão, né. A impressão que dá é que eles têm uma certa raiva daquela pessoa. Eles já não conseguem mais aquela convivência, ela já chegou num nível que a conquista já passou, não existe amor, eles estão ali por uma necessidade ou por uma, não sei, por alguma razão pessoal deles, e a convivência fica quase uma obrigação. o narcisista ele pode ficar muito tempo numa relação, se aquela relação, como você falou, proporcionar para ele coisas que sejam interessantes. Uhum. Então, se for uma relação, assim, que, vamos dizer, né, a pessoa é importante, ele também, ou que faz uma, né, assim, digamos, complementa bem a imagem que ele Uhum. está passando, essa relação pode durar muito tempo. E qual a necessidade que uma pessoa dessa tem de ver o sofrimento do outro? Assim, até onde eu consigo ver você sofrendo? Isso é uma característica que é desse padrão, né, dessa estrutura de personalidade, a Uhum. exploração do outro. E alguns narcisistas, eles até tem alguns autores que vão falar, assim, que existem alguns tipos de narcisista, eles usam o termo narcisista maligno. Que, assim, não é muito reconhecido, mas a gente vai encontrar na literatura, que se aproxima muito da psicopatia, Uhum. né, que é aquele narcisista que realmente tem prazer em fazer o outro sofrer. Porque alguns simplesmente te usam, né, e te descartam, porque você Aham. não é mais interessante. Uhum. Alguns tipos, eles têm o sadismo mesmo, né, essa característica que é ainda mais devastadora. E a Ramani, que é uma autora, né, que assim, muito conceituada nessa discussão, tem até um livro que foi agora traduzido para o português, em inglês é It's Not You, mas em português eu não vou lembrar agora o nome, depois a gente pode colocar, né, o nome do livro, Uhum. mas ela fala que o relacionamento com o narcisista é como se fosse uma morte de 1000 cortes, porque ele vai cortando você aos poucos. Ele vai te cortando, como você falou, é uma coisinha aqui, é outra ali, e quando você vê, você já está completamente desfigurada, você não se reconhece mais. E para você conseguir sair disso, é um processo muito difícil. E a primeira coisa que a mulher tem que fazer para conseguir fazer isso, para sair dessa relação, é a aceitação radical. Aí você vai Uhum. me perguntar: "O que que é aceitação radical? Aceitar que não tem jeito?" Não. Aceitar que aquela pessoa é assim, que ela não vai mudar e que não tem mais o que fazer ali. Então, aceitar não é negar que a pessoa está fazendo isso, não é falar ou minimizar, não, tudo bem, vai ser assim. Aceitar é dizer, de fato, essa pessoa não muda, esse padrão
de relacionamento, ele já se estende, ele vai e volta, e é sempre a mesma coisa. E precisa aceitar que não deu. E que essa pessoa não vai mudar, e que por mais que você tente salvar, por mais que você tente se adaptar, por mais que você se questione, como você já falou, por mais que você fique, né, assim, num momento introspectivo, imaginando o que você poderia fazer diferente, não vai mudar. Se a mulher, ou né, a pessoa que está no relacionamento narcísico, ela não fizer esse movimento de aceitar que não tem jeito, ela vai continuar. Só que isso é muito doloroso, né? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, já imagina, né? Tem casamentos aí que duram anos e a pessoa tem esse perfil, então você vai abrir mão de muita coisa, você vai abrir mão dos seus sonhos, você vai abrir mão até da crença mesmo no amor. Porque quem fica com uma pessoa assim começa a desacreditar das pessoas, pensa que, né, que assim, que todo mundo é daquele jeito. Porque também é uma traição, né? Não é uma traição só do ponto de vista... Muitos narcisistas traem também, tá? Isso é muito comum. Mas, independente dessa traição concreta, né? Existe essa traição do que você acreditou, daquilo que você projetou. Então, não é fácil você fazer essa aceitação, porque você vai ter que fazer também lutos. Um luto, por exemplo, o luto do que você não viveu, né, da vida feliz que você não teve, né, do casamento que, por vezes, né, nunca foi um casamento de amor, ou de sonhos que você não realizou, até o luto do seu próprio eu, né, de se perceber de que você não é mais aquela pessoa que você era. Então, não é fácil essa aceitação, mas ela é essencial para que é o primeiro passo, porque se não houver isso, enquanto a pessoa continuar, né, a mulher acreditar que ele vai mudar, que se eu fizer alguma coisa vai melhorar, der uma chance, não, assim, você vai ficar enredada nessa situação por muitos anos. É possível ficar muitos anos com o narcisista, porque esse descarte que a gente fala, nem sempre ele se dá de uma forma assim, ele some da sua vida. Às vezes não, ele descarta, ele tipo some assim, ele fica mais distante, ou ele fica mais, ele às vezes até assim fica em outra, vamos supor, sou casado, vou ficar um tempo morando em outro local, mas ele mantém essa relação. Então, não é assim uma coisa que a pessoa simplesmente acorda e fala assim, não, agora eu não estou nesse relacionamento. Né? Até porque é muito difícil você cortar um laço. Por pior que esse laço seja, é muito difícil você cortar, porque foi algo que foi acontecendo devagar. Não é uma pessoa que você conheceu hoje, ele já mostrou quem ele era, né? Laços foram sendo criados, memórias foram sendo criadas, então assim... Sonhos foram sendo construídos. Exato. Então, às vezes, é muito mais difícil você terminar um relacionamento com alguém que lhe causa dano emocional do que com alguém que foi massa e vocês entram num acordo, acabou, os dois sofrem, sentem falta, mas é positivo. Só que terminar um relacionamento quando existe algum tipo de transtorno, se é que pode falar assim, é muito ruim, porque você tem medos, né? Você tem medos, você tem... A ideia que você tem de você mesmo está muito ligada àquela pessoa. Então, como é que de repente você... É ruim, é ruim, é ruim. Mas como é que de repente você deixa de ser tudo aquilo que você aprendeu que você era? Uma história que foi contada. Como é que você daqui para frente fica sozinha, sem a proteção daquela pessoa? Porque na cabeça dela, ela é ruim, mas ele conhece ela, mas ele pode protegê-la, né? Porque tem muito aquela coisa do eu faço para lhe proteger, eu faço para o seu bem, isso é para o seu bem, a culpa é sua, você não vai conseguir fazer nada sozinha. Quem é que... algumas mulheres que são casadas, quem é que vai querer você... Né? Quando ele percebe que a mulher vai sair, que está tentando sair, começa essa coisa do vitimismo também. Eu queria nunca ter te conhecido, né? Você destruiu a minha vida, agora eu não consigo mais trabalhar por sua causa.
eu tô perdendo meu emprego porque eu não consigo mais trabalhar direito, você fez com que eu ficasse assim, eu não consigo mais ir para academia, a minha vida tá muito ruim, você me transformou nessa pessoa horrorosa. Então, é muito difícil você simplesmente olhar e falar assim, tchau, até mais. É quase impossível, porque os laços, são laços de dor. Não são laços de alegria, né? São laços de dor. Então, para você se desfazer de laços de dor, é muito mais difícil, né? E sair intacta. Ninguém sai puro do negócio desse. E assim, o impacto, como você falou, ele não é só nas suas relações, né? Ele é um impacto que vem dentro de você. O estrago, vamos dizer assim, ele é dentro da própria pessoa. E isso, você olhar para você e você se ver destruído Uhum. internamente, não é uma coisa fácil. Não é? Porque você vai precisar retomar, se reconstruir. Se perguntar assim: o que que eu gosto mesmo? Quem sou eu? Né? Quais eram os meus sonhos? Uhum. Eu sou essa pessoa que ele está falando? Então, é como se você tivesse que se reinventar mesmo, né? Voltar a ser o que você era, é dificilmente. É. Porque depois de uma relação assim, marcas ficam, né? Não tem assim como você dizer assim, eu vou voltar a ser aquela pessoa, porque você já viu o que uma pessoa é capaz de fazer. Sim. Então, de alguma forma, ou você vai ser mais desacreditada nas relações, você vai ter um pouco mais de receio de entrar em relacionamentos. Por vezes, né, os impactos são muito profundos, a pessoa pode entrar em depressão, ela pode fazer uma ansiedade crônica. Aí, como a gente já falou no nosso podcast, no primeiro, sobre violência psicológica, ela provavelmente vai fazer um transtorno de estresse pós-traumático complexo, porque isso vai gerando essa hipervigilância constante, não saber o que vai ser. Você Uhum. começa a ter, assim, aquelas imagens do que aconteceu, vem à sua mente. E quando a gente fala de sair de um relacionamento narcisista, não é só sair fisicamente. É. Esse sair psicológico é o que é mais difícil. É o mais difícil. É o mais desafiador, porque a primeira coisa é aceitar e depois você precisa se reconstruir, porque você foi destruída. Mas aí tem até uma música que você colocou que eu achei muito interessante, né? Que você colocou num dos seus stories, que é Men can be defeated but not destroyed. Não, man can be destroyed, but not defeated. Então, assim, né? A pessoa pode ser destruída, mas não derrotada. Uhum. Quando eu ouvi essa música, eu fiquei muito assim. É muito profundo isso, né? Porque para quem passou por essa destruição interna, só assim, quem passa por isso entende o quanto isso é assim, é difícil, o quanto é devastador mesmo. Eu já usei essa palavra várias vezes, porque é isso, é como se você deixasse ali uma guerra que você joga uma bomba e não tem mais ali. Então você precisa catar ali as coisas para você fazer uma reconstrução. Mas é bom lembrar, se tem alguém aqui que está passando por isso, ou que, né, assim, já passou e ainda sofre as consequências disso, que você pode ter tido uma parte da sua vida destruída, mas você não foi derrotada. Uhum. Exatamente. É possível se levantar, é possível você encontrar ajuda, é possível você buscar um atendimento especializado. Hoje o tema tem sido mais discutido, a gente tem visto, né, mais assim, terapeutas que, né, falam sobre o tema. E então, assim, ou uma psicoterapia mesmo, porque de fato, pessoas que passam por isso, elas precisam de um atendimento especializado. Ou especializado em trauma, ou especializado no narcisismo, porque não é qualquer pessoa que vai conseguir lidar com o tamanho dessa destruição. Não, não vai. Não é todo mundo. Não é todo E mundo. depende muito também de onde que essa mulher está inserida, né? Onde que ela está inserida? O que grupo de apoio ela tem? Ela pode buscar ajuda? Ela pode falar sobre? Seria normal e natural dentro das circunstâncias dela expor essa pessoa? Então, muitas vezes tem mulheres que não têm nem a possibilidade, elas não têm nem a chance
de se refazerem, né? Elas não vão ter essa até chance. porque, assim, né, como a gente falou, o narcisista, para os outros, ele é perfeito. Inclusive, tem muita gente que fala assim, não acredito que fulano fez isso. Uhum. Porque, como existe essa preocupação com a imagem, para fora é maravilhoso. É. Provavelmente vai ser aquela pessoa que todo mundo gosta, que todo mundo acha legal. Como assim? Fulano? Não. Ele Uhum. é o máximo. Gente Então, boa. você não vai conseguir, né? Por vezes você não consegue esse apoio porque a imagem que essa pessoa passa, que o narcisista passa, é de uma pessoa maravilhosa. Então, quando você fala, né, mostra, né, o lado vampiro dele, Uhum. ninguém acredita, não. Então, realmente, para a pessoa que está nessa relação, é difícil, às vezes, conseguir apoio por conta disso, né? Por conta de que o outro, né, o narcisista, ele continua ali, e isso também é outro luto, né? Que ele é outra questão, assim, porque a gente pensa no senso de justiça, né? Essa pessoa destruiu minha vida. E ela continua vivendo normalmente. Continua, porque ela não tem empatia, né? Empatia. Ela não tá nem aí se ela destruiu sua vida, se você tá mal, se você. Não. Você é que tem que catar os seus caquinhos e se Uhum. reconstruir, porque para ele, ou para ela, eventualmente, né? Que mulheres também podem ser narcisistas, É só mais um. indiferente, é só mais um, é só Uhum. mais uma pessoa que serviu Já como não suprimento para serve alguma mais. coisa, é um objeto que foi usado, não serve mais, descartou, acabou. Uhum. Então, isso é muito duro também, a pessoa pensar assim, poxa, a pessoa faz tudo isso e está tudo bem com ela? Tá, Uhum. porque ela não tem empatia, ela é uma pessoa vazia, ela está É. bem. Isso é muito duro. E, de fato, é o que acontece. Como que essas mulheres chegam no consultório? Quando elas chegam, elas sabem que elas estão passando por isso? Como que chega lá a maioria das pacientes? Elas chegam com o discurso de que o problema sou eu. Normalmente vêm buscar porque querem melhorar alguma coisa, porque acham que, né, estão exagerando na relação ou gostariam de se adaptar melhor ao relacionamento. Elas muitas vezes não se percebem nesse lugar, né, Uhum. de um abuso narcísico. Porque, como a gente está falando, primeiro, porque não é um tema que a gente discutia tanto, é um tema relativamente recente nesse tipo de abordagem que a gente está dando, né? Assim, dessa abordagem do que esse abuso causa na pessoa e não simplesmente dos traços ou do transtorno de personalidade. A gente está olhando do ponto de vista da pessoa que sofre. Uhum. Então, muitas mulheres chegam, não tem esse conhecimento. E não é sempre que para você notar também essa dinâmica do narcisismo, você precisa ir observando como a relação se dá, né? Porque aparentemente pode parecer que não é tão ruim assim. É. E elas chegam muito nessa perspectiva. Eu preciso mudar porque eu quero manter meu relacionamento, porque eu não estou dando conta, porque eu estou errada mesmo. É muito difícil a mulher que chega e fala assim, não, eu estou num relacionamento narcísico. Não, assim, as que procuram ajuda, a maioria chegam dessa forma. Às vezes, pessoas mais jovens, até por conta dessa discussão, podem chegar dizendo que estão num relacionamento narcísico por conta da gente, né, dessa discussão mais recente, mas a maioria não chega dessa forma, infelizmente. E o narcisista, ele sabe que é narcisista? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque, assim, você vê que hoje em dia tem alguns, não sei se você já acompanhou isso, tem pessoas que vão para as redes Uhum. e falam, eu sou narcisista sim, é lindo, né? Então, existem narcisistas que sabem que são narcisistas, porque às vezes até fizeram já um acompanhamento, Uhum. né? Como eu falei, um narcisista pode ir para terapia? Pode. E teve um diagnóstico, eventualmente. Outros não têm essa consciência, mas sabem o que estão fazendo. O narcisista sabe o que ele está fazendo. Ele não é uma pessoa que está ali, não, eu não sei por que eu fiz isso. Não, ele sabe. Ele sabe o que ele está fazendo, ele tem técnicas específicas, táticas que ele utiliza. Às vezes ele não dá um nome para aquilo, mas ele sabe o que ele está fazendo, ele tem Uhum. consciência do que ele está fazendo. Talvez ele não consiga se diagnosticar, porque como ele se vê como um ser humano maravilhoso, provavelmente ele não vai se perceber. Mas hoje a gente tem pessoas que vão para a internet e falam, sou narcisista sim, e é muito legal.
Nossa, eu nunca vi. Tem. Até psicopatas têm ido para as redes sociais dizer que também é muito legal. E que as pessoas têm que entendê-los, né? E assim, não quero dizer aqui que o narcisista é uma pessoa horrível, né? A gente está falando da dinâmica com o narcisista, porque o narcisista também, ele tem um sofrimento, né? Porque quando você tem um ego frágil e você precisa viver dessa imagem, isso de alguma forma existe um sofrimento ali. Só que esse sofrimento ele busca não acessar esse sofrimento. E se a gente também entrar nisso agora, assim, por exemplo, ele pode, dentro de um tratamento, você pode tentar se aproximar desse lado mais frágil, né? De você tentar resgatar alguma coisa nesse sentido. Então, não é que assim, também a gente está falando aqui, não é que ele é um monstro, mas a forma como ele se relaciona com o outro é destrutiva, é manipuladora, confunde. Uhum. Então, independente dele ser um monstro ou não, esse padrão não é bom. Né? Então, assim, essa que é a grande questão, porque eventualmente você pode também ter um narcisista que teve alguma melhora, né? Existem autores que trabalham especificamente com narcisismo, tem algumas, né, questões aí, enfim, muito específicas desse transtorno e que tem alguma melhora, né? Às vezes não muito significativa, mas tem. Pelo menos, às vezes, a pessoa consegue se controlar mais, né? Se perceber mais nas relações, não ser tão manipulador, né? Ou não ver o outro com tanta frieza, né? E falta de empatia. Isso pode acontecer. Mas isso não justifica, porque esse também é um problema que as mulheres chegam no consultório. Mas mesmo ele sendo narcisista, tadinho, ele sofreu, ele teve problemas. A pessoa é narcisista não é porque quer. É verdade, isso é verdade. Só que se a gente se apegar a isso, né? Se a mulher que está nessa relação se apegar a isso, ela vai continuar assim pro resto da vida, porque, de fato, né? A pessoa tem um ego frágil, ela pode ter tido, assim, vários problemas na infância, de não ter sido reconhecido, de ter sido até maltratada, eventualmente. Mas não cabe a quem está com ele tentar resolver isso. Né? Se a pessoa for resolver, ela vai para um tratamento, e aí um terapeuta que vai fazer o vínculo com essa pessoa vai tratá-lo, mas não a mulher que está com ele. E esse que é o problema, porque muitas querem fazer esse papel. Então, só fazendo um resumão aqui, quando você se encontrar num relacionamento onde você começa a se sentir inadequada, sem motivo algum, quando as coisas mudam rapidamente, quando você começa a perceber que coisas que não estão certo e você começa a se questionar se aquilo ali é um problema seu, se é você que está causando aquilo, então a probabilidade de estar dentro de um relacionamento com um narcisista, ela é gigantesca. Então, até porque um relacionamento onde você não se sente bem, não se sente cuidada, quando as coisas elas são muito relacionamento não tem suas dificuldades, mas ele não é para ser difícil, não é para ser pesado. Então, sempre que você tiver num relacionamento, seja com um amigo ou com um parceiro ou com um colega de trabalho, que você precise se esforçar para estar naquela relação, que você precise se esforçar mais do que você deveria para você estar naquele relacionamento, quando a manutenção ela é muito alta, tem que ser revisto, né? Você tem que pensar, será que isso vale a pena? Será que é assim que eu quero viver a minha vida, né? E alguns sinais de alerta que a gente, né? As red flags, né? Que a gente fala chegou muito amoroso. Muito amoroso, esse encantamento inicial, né? Você encontrei minha alma gêmea. Você acabou de conhecer a pessoa em uma semana. Nossa, você é tudo que eu queria. Né? Então, assim, esses sinais, assim, dessa coisa, né, que assim, vai começando muito intensa, né, que a pessoa já vai entrando demais na sua vida, que ela tá muito... Isso Não, e tem uma coisa que a gente esqueceu de falar, mas que tem que ser percebida, é a triangulação. É sempre comparando, mas a minha ex fazia isso, isso e isso. Nossa, você parece muito com a minha ex, ela fazia isso, isso e isso. Tem muito isso, né? De colocar no lugar de comparação. Nossa, você tá igualzinho a minha ex, ela fazia igualzinho. É uma tática muito usada e também é uma red flag, né? É um sinal de alerta, porque eles já fazem isso por vezes, assim, depois do encantamento eles já começam com esse tipo de comentário, né? Então, é uma coisa para você também ficar mais atenta, assim como inconsistências.
o narcisista geralmente mente, né? Você vai ver alguma coisa assim do tipo, não, peraí, ele falou isso, mas não é bem isso, né? Ele falou, mas está fazendo uma outra coisa. Então, ficar mais atento a esses, né, esses movimentos, essas inconsistências, uma mentirinha aqui, às vezes é um desrespeito, não é nem com você. Às vezes ele vai, por exemplo, você vai num restaurante e ele desrespeita o garçom porque é um garçom e ele merece mais que o garçom. Então, são atitudes, pequenas coisas que você vai notando, não necessariamente só com você, que você começa a acender um sinalzinho amarelo, né? Para você ver assim, não, essa pessoa talvez não seja exatamente o que ela está falando. E isso é uma coisa muito importante para as mulheres. A gente precisa se proteger mais, em alguns sentidos, assim, dar mais tempo, né? Assim, a gente conhecer mais a pessoa, né? Ir percebendo o outro, porque é claro que é muito sedutor você ver uma pessoa assim, mas é exatamente aí que você tem que começar a pensar. Tem uma autora que tem um livro que a gente vai discutir no nosso podcast, no outro, que ela fala as mulheres que amam psicopatas, né? E ela dá essa sugestão. Olha, fique um tempo com a pessoa, mas não se envolva tanto. Perceba como ela é, né? Vai percebendo esses sinais. E depois que você sentir que realmente, né, essa pessoa não é uma pessoa prejudicial, você se investe mais na relação. Porque se você se doar demais num primeiro momento, para esse encantamento, você acaba sendo, né, vamos dizer assim, uma presa. Porque o narcisista ele é um predador. A vítima é uma presa. E fugir daquela ideia de eu fui escolhida, comigo vai ser diferente, né? Porque eu fui escolhida. Porque a outra era tal coisa, mas eu não, eu sou, né? E por aqui a gente vai encerrando esse episódio sobre abuso narcísico. Traremos mais temas para discutir sobre abusos psicológicos, abusos silenciosos. A gente está aqui, né, finalizamos esse sobre os abusos, sobre o abuso narcísico. Nossa proposta é a gente continuar com outros temas que vão trazer essa dimensão do que não é dito. E eu agradeço muito, né, a quem ficou aqui até o final. E nós estamos, né, aí à disposição também, né, nos nossos canais aí, nas nossas redes sociais, para pessoas que queiram fazer alguma pergunta, né, e a gente responde também. Até mais. Até mais.